Olá pessoal, tudo jóia por aí? Por aqui? Frio no Rio de Janeiro. Para quem não está acostumado, carioca não está acostumado com frio, né? Pois é, vamos aqui hoje bater um papo sobre Campeonato Mundial. Antes de falar do Campeonato Mundial, queria falar com você sobre o meu canal, Arthur Bernardes Treinador. Se inscreva, por gentileza, não custa nada você dar um toquezinho ali para se inscrever. Compartilhar com seus amigos, né? Alguma coisa que a gente fale aqui que tenha relevância, que você goste. E o like, né? Eu gostei, eu não gostei, tá lá um gostei, já facilita bastante. O algoritmo reconhece, né? Você sabe como é que é isso, né? Funciona dessa forma. Então, vamos falar aqui do Campeonato Mundial. Rapaz, eu vi um jogo do Palmeiras, um jogo assim muito bom, um jogo muito competitivo. Eu sempre digo que o Palmeiras é o time que melhor compete no futebol brasileiro. Eu acho que tem alguns detalhes. Eu estava vendo assim, o investimento na academia do Palmeiras é muito alto. Eu dou os parabéns para a presidente Leila, porque realmente ela faz um trabalho espetacular, oferecendo todas as condições para que essa comissão técnica tenha sucesso e o próprio negócio futebol, que é um grande negócio. Então nós não podemos deixar de reconhecer quando há um grande trabalho. E o Abel Ferreira, com todas as ranhetices, vamos dizer assim, né, com todo o mau humor dele, ele é um profissional muito competente. Então, às vezes, falta alguma coisa assim para ele poder ser um pouco mais tranquilo. Embora isso ninguém mude, né? Quem tem que mudar é a própria pessoa. Mas no momento em que está naquela confusão ali do jogo e tal, ele sempre comete aquelas falhas da briga com o quarto árbitro, com o árbitro, enfim, aquelas cobranças que ele faz ali, isso gera muito mal-estar para ele. E para o próprio ambiente, isso gera uma série de problemas, de cartões, e às vezes ele fica fora de um jogo por causa desse problema de disciplina. Mas independentemente disso, o trabalho dele é muito bem feito. Acho que o facilitador maior são as condições que o Palmeiras oferece para ele e para qualquer um. Hoje os times brasileiros têm uma estrutura muito melhor e você pode ver aí os grandes clubes estão sempre com bons CTs, com uma boa academia. No mínimo tem que ter isso, né? Enfim, tem recurso, né, na área de fisioterapia, na área de medicina, tem toda uma infraestrutura para que você possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Então o resultado também tem que aparecer. Bom, mas ontem o Palmeiras fez um jogo assim extremamente competitivo, muito com uma marcação variada, né, fazendo a marcação alta, fez com que o Porto tivesse muita dificuldade para sair, haja vista que proporcionou erros ali na cabeça de área, e aquilo ali é estudado, né? Eu não tenho a menor dúvida de que todos os estão estudando muito o que o adversário faz e depende muito da iniciativa de cada jogador dentro do campo. Então a obediência tática é importante, o planejamento do modelo que vai ser investido e aplicado dentro do jogo é fundamental. Os atletas precisam prestar muita atenção. Muitas vezes as pessoas falam assim, jogador de futebol é tudo burro, usa esse adjetivo assim, né, lamentável, só que para quem não conhece futebol, não tem a menor noção. Muito pelo contrário, os atletas de futebol são muito inteligentes. Eles podem ter problemas na cultura, na educação, pode ter problema na sua administração, na sua imagem pessoal, né? Quando você está faz determinadas coisas que você faz fora do campo, que isso agride muito a sua imagem. Mas, de uma maneira geral, o próprio treinamento induz você a ter um nível de raciocínio muito rápido, tem umas sacadas assim muito geniais, muitas vezes o atleta faz coisas assim que aparecem mais no treinamento do que no jogo, porque são várias ações que você repete no treino e no jogo às vezes você faz uma ação ou outra, então só o grande talento que aparece no jogo, mas muitas vezes no treino é que aparecem muitos jogadores diferenciados. Então, com relação à aplicação do Palmeiras, eu vi ontem um jogo assim muito moderno, né? Moderno por quê? Porque é um time que marca a pressão alta, um time que retorna as suas linhas no menor tempo possível, isso é obrigatório. E toda essa cadeia de mudanças de direção e de comportamento tático variando para frente, para trás, tudo isso é bem treinado, por quê? Porque tem uma preparação física adequada. A preparação física, eu sempre digo o seguinte, quem tem um bom preparador físico, um excelente preparador físico, faz que a sua equipe se supere, tanto tecnicamente, taticamente, até intelectualmente. Por quê? Porque se o cara souber correr e tiver um time organizado, ele atrapalha muitas vezes as melhores equipes. Então,
o Palmeiras tem uma organização tática, mental, né, um querer bem atuante, tanto é que jogou os 90 e poucos minutos de jogo, o tempo todo buscando a vitória. E ela não aconteceu por uma infelicidade, porque realmente o Porto merecia ter sofrido a derrota, pela quantidade, pelo volume de jogo que apresentou o Palmeiras. Embora o Porto tenha conseguido, em alguns momentos também, dar um susto na defesa do Palmeiras. Bola parada, em diagonal, aquele rapaz que eu esqueci o nome, o atacante escuro, muito forte, arrastando bem. Mas para um clube que joga na Europa, pela performance que deveria ter, ficou um pouco a desejar, mas também porque o próprio Palmeiras ele induziu muitas vezes ao erro do Porto. E eu acho que o Porto não esperava encontrar um Palmeiras tão competitivo. Hoje nós temos muitas informações, analistas de desempenho, todos os clubes têm, e eles passam informações do que está se fazendo na atualidade em qualquer lugar do mundo. Então não é nenhuma novidade para o Futebol Clube do Porto, que aqui deveria ter um trabalho que ia dificultar muito a própria saída de bola. Então, eu continuo dizendo, mesmo você sabendo que tem tantas informações, tantas pessoas analisando a tua saída de bola, você continua fazendo a mesma saída? Eu sou assim, eu fico me perguntando, se melhorou tanta informação, por que não pode variar? Bate umas 2 bolas lá na frente, divide a situação e espalha a mentalidade do adversário que está preparada para te pressionar alto, e quando você bate 2 bolas lá, o adversário, os atacantes já não sabem se vai bater ou se não vai, e criam um programa de treinamento para quando acontecer isso, você modificar, de repente sai jogando rápido, de repente não sai, bate uma bola lá na frente. Todas essas variantes são importantes para você confundir a marcação do adversário. Então eu acho que para encerrar o Palmeiras merecia uma vitória. Foi assim um placar para mim injusto pelo volume de jogo que o Palmeiras apresentou, pelas oportunidades que teve e desperdiçou. Já o Botafogo não, o Botafogo soube aproveitar, né? Eu estou aproveitando para comentar os dois juntos. O Botafogo fez um jogo também muito interessante, com novidades agora, né? Muito em breve alguns jogadores estreando, o Igor Jesus fazendo um gol realmente de atacante, muito bem feito, cabeceou certinho no canto. A bola do Alex Telles foi muito boa, essa bola entrando entre a defesa, está aqui o gol, tá? Entre a defesa está aqui, a defesa e o ataque aqui. Essa bola fica entre o goleiro e os homens de ataque e de defesa, ela vem rodando para dentro, assim, o goleiro não sabe se sai na bola, se não sai, e ali quem está atacando tem sempre uma vantagem, não pode deixar correr lá. Aí deixou o zagueiro do Botafogo subir sozinho, aí, meu amigo, não tem jeito. Se for marcar a bola, nessa bola em diagonal aqui, se for marcar só a bola, quase sempre vai tomar susto. Vai depender do goleiro sair, da bola ser metida de uma forma não muito rápida. Então, são várias nuances que acontecem numa bola parada que faz a diferença. E na bola parada foi aí que aconteceram os gols o gol do Botafogo, né? O zagueiro entrou e fez um gol bonito, né? Um zagueiro que parece que vai ser vendido também. Então, Igor Jesus está indo embora também. O Botafogo se desmanchando, mas ao mesmo tempo investindo muito dinheiro para trazer outras oportunidades. E esse mercado que mexe para lá, mexe para cá, isso faz com que gere condições financeiras de negócio para os clubes. E o John Texton é um tremendo negociante, né? A gente vê que ele desarruma um pouco a equipe, daqui a pouco ele arruma de novo, haja vista que o próprio Campeonato Carioca, ele deixou ali a meia boca e tal, e depois ele vem montando, e o Botafogo está começando a crescer. E se bobear, o Botafogo ainda passa por uma outra fase, embora tenha um grupo assim bastante difícil, né? Vai encontrar, eu acho que com PSG e Botafogo vai ser um grande jogo, mas o PSG tem uma intensidade muito alta, não é fácil você ultrapassar os obstáculos que o PSG vai oferecer para o Botafogo, mas futebol é futebol, né? O próprio Marquinhos, que joga no PSG, o brasileiro, já mencionou que o Botafogo não é um time fácil, é um time que está bem preparado. Então todo mundo se respeita, mesmo que esteja na Europa com futebol um pouco mais acima, num nível melhor, mas quando cruza dentro do campo, muita coisa, o entusiasmo, a vontade de vencer,
e esquece um pouco da história do cansaço, porque a Europa tá terminando o seu ciclo do ano agora, de 24, 25, ninguém quer saber de nada disso. Nós temos que chegar lá e ganhar o campeonato, ganhar os jogos, e é assim que funciona. Por quê? Porque tem negócio todo envolvido em resultado. Resultado gera negócio, gera venda, gera dinheiro, gera uma série de coisas importantes para quem oferece um bom espetáculo. Então, eu acho que o Botafogo foi merecedor da vitória, assim como o Palmeiras mereceria. E hoje nós temos que ver Flamengo e temos ainda Fluminense no porvir para encarar um Borussia Dortmund dessa cor aqui, ó, amarelinho e preto. Isso aqui é um clube lá dos Emirados. E como tá frio, a gente vai pegando os agasalhos que a gente já trabalhou e vai colocando. Então, assim, dá para perceber que, por exemplo, o Flamengo hoje vai ter um desafio contra o Esperance, que é o Esperança, né? Esperança sempre foi um clube que leva muitos jogadores para a seleção da Tunísia. E a Tunísia sempre ofereceu bons jogadores. Até o Léo Ortiz mencionou muito bem isso, com muita qualidade, muita propriedade, quando ele disse que o jogador marroquino e o jogador tunisiano têm características similares, e é verdade. São jogadores muito parecidos, com boa técnica, com uma boa velocidade. Então, não é um jogo assim... É um jogo que o Flamengo tem que ganhar? Sim, com certeza. Mas não é tão fácil como parece. Não sei como é que está o futebol tunisiano nesse momento, eu não tenho acompanhado, já trabalhei muito no Oriente Médio e a gente tem uma noção de como é que funciona aquilo lá. Então o Marrocos está um pouco à frente, mas a Tunísia sempre tem uma boa escola para formar bons jogadores. Então eu acho que desses nossos grandes aí, a maior dificuldade me parece que vai ser a do Fluminense com o Borussia Dortmund. Muita gente analisando que o Borussia não é uma equipe muito boa e tal, eu acho que estão enganados. O Borussia é um grande time, tem um grande clube, é um time muito bem, fez uma boa campanha 24, 25, então é bom prestar muita atenção quando o Fluminense entrar em campo. Isso a gente analisa amanhã nos próximos vídeos, tá bom? Esse é o nosso papo de hoje. Aí você se inscreva no canal, dá um like, por favor. Desculpa estar toda hora mencionando isso, mas é importante a sua participação aqui. Um beijo para você, fiquem com Deus, te vejo no próximo vídeo. Tchau!